a Assembleia Nacional, no nosso caso, é como um pitbull sem dentes. Quer dizer, ele está aí, quem olha para ele é um pitbull amedrento, mas na hora de atacar não tem dentes para atacar, logo fica sem efeito, não é? É o que nós temos. Mas não por culpa dos deputados, é porque o sistema político está montado assim. E o sistema político está montado na perspectiva, então, vá lá. Cabe a quem? A um chefe de Estado. Pelo tempo é que o suposto titular do Poder Executivo e comandante em chefe está ausente do país. Quem está a governar o país? Mas por que é que fala em suposição? Não reconhece a legitimidade do Presidente da República? Bem, não há legitimidade. É ilegítimo. Grande debate na All On Angola. Acompanhe sobre a política no país. Deixa a tua opinião nos comentários. Dizer que, mesmo nesses dias, eu tenho estado a ser seguido. Aconteceu um episódio comigo. Por quem? Por elementos não identificados. Eu volto e meia, identifico carros. Por exemplo, estou na via pública, passo por um carro, mas depois, quando eu estou parado num sítio, eu verifico o carro, surpreendo o carro ao pé do carro onde eu estou, ao pé do meu carro, no caso. Uhum. De tempo já estava no serviço, estava a conversar com um colega. Eu, quando cheguei, tinha encontrado um carro na curva, perto do estabelecimento, mas depois, no momento que eu estou a conversar com o colega, o mesmo carro saiu do local onde estava, foi exatamente onde eu estava a conversar com o colega. Tanto é que foi meu colega que percebeu que aquele carro devia estar a fazer alguma coisa. Pronto, mas para dizer, eu sou um ser humano, de facto. Tenho medo como qualquer um, mas só que a par do medo também tenho coragem. E eu acho que a minha coragem é de falar mais alto. E o que eu faço? Eu não faço para receber nada em troca, eu faço porque eu acredito que esta Angola cabe para todos nós. Temos espaço para todos. Temos condições para vivermos bem. Então o que eu faço é por convicção, não é por encomenda, não é porque alguém me manda. E há uma máxima de onde eu venho, segundo a qual, tu lá que o que ela comaco, o que ela como chima, nunca que tu. Traduzindo isso para português. Só é possível largar aquilo que está na mão. Um objeto nas mãos, nós conseguimos largar, mas quando está no coração, não se larga, é impossível. O que eu faço está no coração. O que eu faço está no coração. Portanto, não é uma questão de estar nas mãos. Porque o que as pessoas querem é me calar. Eu não vou me calar porque eu acredito naquilo que eu faço. O que eu faço é uma defesa do bem comum. Pronto, não sei se agora podemos Pois bem, avançar. podemos avançar. A visita privada do Presidente da República, que já se alonga há mais de uma semana, causando algumas especulações sobre o seu estado de saúde. E eu lhe pergunto se o direito à privacidade do Presidente pode justificar esta ausência total de comunicação quando se trata do mais alto magistrado da nação. Festos, temos que entender o seguinte. Políticos, em princípio, não têm vida privada. Ou seja, o direito à vida privada para os políticos é limitado a partir do momento que eles decidem abraçar os desafios políticos. Quanto mais não seja, estamos a tratar de um cidadão que é nada mais, nada menos, o presidente da República de um país. Aqui podemos dizer com alguma coragem e também alguma responsabilidade que a privacidade do presidente da República é profundamente limitado, na medida em que tudo o que diz respeito ao nosso presidente, nós, enquanto angolanos, temos de ter conhecimento. Porque senão os problemas da integridade física, etc., também deviam ficar só sobre tutela e jurisdição privada. Mas não, veja que se alguém ameaça o presidente, ou então se alguém ameaça a integridade física ou moral do cidadão João Lourenço, essa pessoa é punida nos termos do Estado. Por quê? Porque ameaçou um chefe do Estado. Né? E por isso temos ali o artigo 333, conforme temos estado a chamar. Do Código Penal. Do Código Penal. Isto para dizer o quê? Que um político, a dimensão do presidente da República, quase que não tem vida privada, se quisermos dizer assim, se me permitir essa colocação. Agora, quando se trata da deslocação desta entidade para o exterior do país, o país deve saber, o país deve ser informado sobre a saída do seu presidente. Os cidadãos têm que saber sobre a saída do seu presidente, o que vai fazer. Podem até não entrar em pormenores, mas nós temos que saber que o nosso presidente vai sair, vai para o sítio X. Se é visita privada, tudo bem, ele tem direito à visita privada, sim, mas o facto de ser visita privada não significa que os cidadãos não saibam. Portanto, eu penso que tem de haver uma atualização constante. Mas ainda, neste momento que se espalham as notícias sobre o estado de saúde do próprio Presidente da República. Não, aliás, essas notícias, essas especulações sobre o estado de saúde, na verdade, só têm espaço exatamente porque há a ausência da comunicação. E, aliás, foi o próprio Presidente que, quando tomou posse, ou quando começou a exercitar o segundo mandato, disse que os seus homens, os seus auxiliares, precisavam comunicar melhor. E por que razão a Presidência não emite um comunicado simples para pôr fim a estas especulações? Não, porque, na verdade, não há este... A grande questão aqui não há este sentido de Estado, no sentido de se governar para os cidadãos e olhar para os cidadãos como verdadeiros detentores de poder, conforme diz a Constituição no artigo 3º, não é? Porque se nós estivéssemos num país onde, de facto, a soberania popular residisse no povo, é claro que isso não teria acontecido. Por isso é que nos Estados constitucionais, os presidentes não saem do território nacional sem o assentimento, atenção, não é sem informação, sem o assentimento da Assembleia da República. Significa que o presidente só sai com autorização. Assentimento significa autorização. Os presidentes são autorizados a sair pelos parlamentos, tanto pela Assembleia da República. Por quê? Porque naquela senda que eu tenho estado a defender, olhando para aquela Constituição de Jean-Jacques Rousseau, quem representa realmente a população, quem tem o poder real, quem exerce o poder real, indicado pelo povo, nos termos do artigo 3º considerado da nossa Constituição, é a Assembleia. É esta que exerce o poder real do povo. Portanto, a ela cabe dispensar ou autorizar as saídas do território nacional do Presidente da República. Veja, o próprio Presidente, há dias, e faz pouco tempo mesmo, penso que há menos de 2 meses, exarou um decreto
onde dispõe que todos os membros do governo, das Forças Armadas, da Polícia Nacional e etc., só podem sair do país com a autorização do presidente. Ou seja, não saem do país sem a prévia autorização do presidente. Não é isso que está lá. Isso é público. Então, como é que o presidente depois sai sem informar ninguém? Oh, Manel, deixa-me compreender. Então, quer dizer que se esta situação se prolongar, a própria Assembleia Nacional pode, inclusive, solicitar às instituições, vá lá, a própria instituição Presidência da República, a esclarecer publicamente o que se está a passar. Podia. Eu digo podia, porque em Angola, infelizmente, isto não acontece. Nem do ponto de vista formal, ou melhor, nem do ponto de vista material, nem formal, porque isso nem está previsto, nossa Constituição não está previsto, que a saída do presidente tem que ser, ou então tem que carecer do assentimento do Parlamento. Mas já, por exemplo, em Portugal, nós temos o artigo 190 da Constituição, 129, melhor, da Constituição da República Portuguesa, está lá escrito, está lá, que para as saídas do território nacional, o presidente só se ausenta com o assentimento da Assembleia da República. O que significa que se o presidente se atrever a sair sem esse assentimento, ele corre de ser responsabilidade política e provavelmente criminalmente também. Mas só que infelizmente em Angola isso não acontece como não está previsto. Logo, não há fundamento jurídico legal para a responsabilização do presidente. Mas isso por quê? Por causa da forma como está constituído o sistema político angolano, que deu lugar à construção de uma Constituição atípica que esvaziou os poderes do próprio Parlamento. Daí que costumamos dizer, e eu aqui sempre utilizo a fala de um amigo David Sambongo, que a Assembleia Nacional, no nosso caso, é como um pitbull sem dentes. Quer dizer, ele está aí, quem olha para ele é um pitbull amedrenta, mas na hora de atacar não tem dentes para atacar, logo fica sem efeito, não é? É o que nós temos. Mas não por culpa dos deputados, é porque o sistema político está montado assim. E o sistema político está montado na perspectiva, então, vá lá, olhando, fazendo jus à Constituição a Lei Constitucional de 1975, no caso da primeira Constituição, onde penso que no artigo 3º, salvo erro, diz ou dispõe que o MPLA é o único representante do povo angolano e tudo que Angola representa, quer dizer, o único representante. Ele é o que tem o poder sobre tudo. E sim, quer dizer, trazendo aquela ideia do monopartidarismo. Ora, isto, embora formalmente tenhamos aparentemente mudado a partir de 2010. Exatamente. Mas na prática, o regime continua o mesmo. Por isso é que você não tem instituições republicanas, nem a polícia, nem nada. Olha, se me permitir, eu queria só fazer aqui uma parte. A semana passada, eu fui convidado a participar de uma atividade que o Movimento Social para a Mudança organizou, no caso do Francisco Teixeira, e a atividade quase que não saiu. Por quê? Porque a atividade era para começar 9 horas. De repente apareceu um patrulheiro que impediu de se realizar a atividade. E ficou muito claro. Já depois de ter ameaçado o proprietário do primeiro espaço. Sim, exatamente. Assim, aqui, veja, o espaço, a atividade era para acontecer aqui no espaço privado no Kikuchi. No Kikuchi, não é? No K10. Ameaçaram o senhor... desculpa. Devolveu o dinheiro. Arranjou outro espaço, nós fomos para lá. Apareceu no salão de festa. Apareceu a gente da polícia. Né? Oficiais. Eu me envolvi na negociação. A negociação demorou 3 horas. Né? Que eu, por acaso, estive lá e percebi a movimentação. E aí eu tive que me envolver na negociação. Felizmente, os oficiais, à última hora, compreenderam que o que estava a ocorrer aí não era nada ilícito. Não, o argumento é que tinham recebido ordens mesmo para impedir a realização da atividade, porque supostamente estaríamos a realizar um ato subversivo. Tá vendo? E nós mostramos por A mais B que não havia nenhuma subversão à lei. Aliás, tivemos ter uma conversa amena. Chamei a razão os oficiais, mostrando a eles. Para terminar, por favor. Diz, o que nós estamos aí a fazer. E não havia nenhuma violação. Pedimos, inclusive, que nos apresentassem uma lei para dizer o que eles diziam, que nós precisamos ter a autorização. Mas onde está a autorização? Eles acham que onde isso? E mas depois eles compreenderam que, de facto, estavam a agir a mando das ordens superiores. E eles falaram, né? Mas aqui quero enviar, a partir destes microfones, os cumprimentos àqueles 3 oficiais, não vou dizer os nomes, porque também foram sofrer retaliações dos seus superiores, que os mandataram, e sendo que, enfim, ao cabo, eles acabaram não cumprindo como está a ordem. Atrasaram a atividade, mas ainda assim a atividade saiu. Como disse, foram 3 horas de negociações, mas ainda assim envio a minha saudação, porque na última da hora eles demonstraram um republicanismo. Como é que um agente da autoridade conhece... Quem é que havia sentido indignado com ordens superiores? Não, aliás, lá na reunião, não, vou responder a sua pergunta. Lá na reunião, eu fiz questão de dizer aos oficiais que o próprio presidente, nos primórdios do seu mandato, ele sentia-se incomodado e dizia mesmo que o ordem superior tinha que ter rosto e nome. E os oficiais olharam para mim e puseram-se a rir. Pois vamos avançar. Dizendo que sim, o grande problema aqui é que não há o respeito aos administrados. Porque se houvesse o respeito aos administrados, somos nós o povo, nós não teríamos esse tipo de conduta aqui. Então, para dizer sim, que o Presidente da República, embora seja um cidadão, mas os direitos à privacidade sobre ele, sobre a vida dele, têm limitações. E, portanto, nessa questão de saída, nós temos mesmo que saber. Então, esse silêncio dá aso às especulações sobre sua saúde e que acaba de ter alguma razão, porque ele não explica, não fala nada. Isso também não informa. Obrigado, Dr. Jaime. Partilha desta opinião, que apesar de ser do Presidente da República ter a sua privacidade, as suas ações devem ser publicamente comunicadas?
Não, eu partilho dessa e das diversas opiniões já tornando público, quer através de sites, quer através das contas pessoais nas redes sociais dos cidadãos, assim como o que o doutor Acelmo também trouxe aqui à baila. No entanto, o que nós estamos aqui a chamar de viagem privada para um suposto chefe de Estado e comandante em chefe é o quê? Né? Portanto, o Estado da República tutela ou protege aquilo que é o direito à personalidade. E vai mais longe o nosso próprio Código Civil, que defende a honra, o bom nome, a imagem, e essas reservas todas. Mas cabe a quem? A um chefe de Estado, pelo tempo que o suposto titular do Poder Executivo e comandante em chefe está ausente ao país, quem está a governar o país? Mas por que é que fala em suposição? Não reconhece a legitimidade do Presidente da República? Bem, não há legitimidade, é ilegítimo. Né? A legitimidade é conferida mediante o sufrágio universal, livre, justo e transparente. É isto que dá legitimidade. Agora, aqueles que apoderam-se de um cargo, de um poder, e aceitam-se simplesmente porque é que detêm a força toda. Mas esse é outro debate ainda. Mas voltemos então ao assunto de base. Como é que o indivíduo, nessas condições, abandona o país? Quem está a governar o país agora? Mas também diria mais outra coisa. Desde o momento, do primeiro dia que obteve essa titularidade hipotética, presumível, quantos anos ficou sem sair de Angola? Ou seja, diria ainda quantas semanas tivemos, respiramos o mesmo ar com este titular. Está a dizer o que é que o Presidente é um caixeiro viajante, é isso? E está claro, os dados não são inventados, se irmos para os dados de um outro órgão, que citaria aqui com a permissão da Casa de Rádio Despertar, mas temos os dados publicados pelo Novo Jornal, para citar a fonte, e o Jornal Expansão, que deixaram-nos claros. E o analista, professor e economista Carlos Rosados trouxe-nos por números os gastos dessas viagens que não trouxeram nada de bom no país. No entanto, é alguém que mais viaja do que outra coisa. Está mais sobre o ar, está mais no voo, está mais em hotéis de países que não são africanos, na sua maioria, do que na sua própria terra. Deixa-me só compreender, isto já foi dito pelo Manel, mas eu gostava de ouvir a sua opinião também. Se esta visita se prolongar por um tempo, qual deverá ser o procedimento? Considerando que a própria Assembleia, a lei não permite que a Assembleia Nacional inste a Presidência da República no sentido de fazer um esclarecimento público, qual deverá ser o procedimento? Aqui o procedimento legal, boa pergunta, isso é pertinente, mas aqui o procedimento legal seria a questão de notificar ou deixar a pasta a cargo de um órgão vicário, que chamam vice-presidente ou vice-presidenta, seja lá como for. No entanto, mas tem que ser oficializado, que não vence a deste. Aquele órgão vicário não serve só para levantar a mão no aeroporto e despedir o indivíduo viajante. No entanto, é preciso usar agora, esse momento, precisamos dessa função vicária, que não age, não atua, se o titular não estiver doente. Agora, se for questão de doença, também é normal que se comunique, mas não se comunica por quê? Eu aqui posso concordar mais sobre a questão da doença. Por quê? Porque é vergonhoso. Em 50 anos, estamos a caminhar para 51 anos da independência. Não me lembro, nem lembro assim remotamente, de um político do executivo que foi tratado aqui, nos hospitais públicos. Já estamos a meio século da independência. Obviamente. Então gaba-se constantemente que construiu-se hospitais de ponta, e com tecnologia de ponta, inclusive, ou de raiz que de ponta. Mas nunca vimos, nunca cruzamos nesses hospitais públicos. Claro, vamos aflorar isto no próximo tema, mas o facto é este. Então como é que o do Poder Executivo não consegue tratar do seu país? Não, se ele é mesmo titular e construiu os hospitais. Há um dado trazido pelos jornalistas da Gama que dá conta que o Presidente da República não tem o histórico de realizar os seus exames médicos no Brasil. Então, a questão é essa. Como é que um chefe de seu país é teu? O colono que julgamos nós, condenamos pela barbaridade cometida num processo da escravatura e colonização, pelo menos conseguiu deixar os hospitais. A sede onde funciona os comitês provinciais do IVEMPELAR, na sua maioria, foram construídos pelo colono. Deixa eu dar o exemplo do Bengo. Daí há outros exemplos mais. A casa onde o atual, presumível, ordem superior é mesmo esse, ordem superior não tem outro. Comandante-chefe não tem ordem superior, comandante-chefe. No entanto, onde reside foi construído na fase colonial. No entanto, pertence, é patrimônio da Igreja Católica. Certamente. No entanto, por que hoje nem sequer... Então, por que Então, por que hoje somos nós a gerir a coisa pública? Nós angolanos. Eu nunca tive na função pública. E não julgo quem lá está. Mas está a dizer, se hoje somos nós, os donos desse país, e a gerir nosso próprio destino, por que não se consegue dar esse exemplo? Nós estamos a ver a barbaridade que está a ocorrer na África do Sul. Sobre os doentes da região SADC, e não só, e comerciantes africanos na África, estão ostracizados. Estão a desmandar para o seu país. Por que assim, então não se cria condições, cada um cria condições no seu próprio país? No entanto, e vamos mais longe. Eu não digo o nome, só para não abrir outras questões, mas tínhamos uma governadora de uma das províncias do Bengo, que os filhos todos nasceram no Brasil. Quer dizer, fica em Angola, na gestação toda, faltando 2 meses para dar à luz. Vai para o Brasil. Mas há algum mal nisso, doutor Jaime? Não, mas estamos falando de gestora, pública governadora. Quer dizer, não temos uma das melhores universidades de saúde, está aqui nesse município, inclusive. Quer dizer, não tem parteiras propícias para realizar a vida de parto. Quer dizer, ou está aí buscar nacionalidade. Quer dizer, a questão de patriotismo. Sim, quer dizer, então, patriota tem que ser simplesmente o gangsta, não fugir de Angola, tem que ser simplesmente o Hitler Samussou, tem que ser o ativista. Mas quando são eles, já não se levanta o patriotismo, não tem que lutar aqui. Quer dizer, você dá luz fora, toma café fora, você então
para concluir, por Então, para favor. concluir, é o seguinte: eu concordo depois juntos, mas governo do painel. Do ponto de vista das ciências políticas, eu estudei ciências políticas e direito constitucional, quer dizer, uma única disciplina, mas o nosso mais velho levantou da minha abrangência, porque é mesmo formado na área. No entanto, mas do ponto de vista das ciências políticas, esse déficit de comunicação oficial dá abertura àquilo que chama de vácuo informacional. Ou seja, é preciso com que se informem com verdade, porque até prova em contrário, o cidadão tem direito à informação. E está previsto na segunda metade do artigo 40 da Constituição da República, direito à informação. Direito à informação, E nós, sim. enquanto cidadãos, temos que ser informados para não especular. Muito bem, Portanto, muito é bem. essa a situação. Pois bem, desta lei, a comparticipação financeira dos cidadãos poderá significar melhor atendimento nos hospitais públicos ou nem por isso? Não, não vai mudar nada. Isso será a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Mas deixa de dizer, a par disso, o que entendem eles a camada da sociedade mais vulnerável? E quem que não é vulnerável, que não está no burro político, não está no PT Central? Quem que não é vulnerável nesse exato momento? Com um salário de 200 mil kwanza, o cidadão é vulnerável. Tem que pagar renda, pagar alimentação, escola para tirar, é vulnerável. Quem que não é vulnerável? Quem não é vulnerável são eles que têm crianças em colégios que pagam 400 kwanza a 400 mil kwanzas mês. Aqui entramos no Sim, e ângulo dos critérios. certamente, Como é que mas se vai essa questão- definir quem que é Quem que vulnerável não e é, quem não é certamente, vulnerável? porque os supostos não vulneráveis fazem parte do Comitê Central e outros organismos do Estado. Muitos desses não vão dos hospitais públicos, vão em clínica, tem seguro de saúde. Não são supostos, eles são mesmo não vulneráveis. Sim, não são, quer dizer, Eles não são mesmo tem vulneráveis. seguro de saúde, tem não são vulneráveis. Esses que arrancam dentes na África do Sul, Brasília, companhia, são vulneráveis. Então, são esses que serão beneficiados, porque não precisam desses serviços públicos. Agora, aqueles que, para questões de doenças pequenininhas, diríamos pequeninas, mas graves, né? Como a malária, que recorrem aos hospitais públicos, esses é que serão afetados. Mas ainda assim, essa franja nunca deixou de pagar nos hospitais públicos, deixa-lhe dizer. Como Não assim, se doutor? faz nos hospitais Mas o públicos. acesso é gratuito? Não, uma coisa é acesso, outra coisa é atendimento. E queremos hospitais humanizados. No entanto, qualquer cidadão, aqui nos ouvintes vão escrever, que estamos a acompanhar das redes sociais. Quem foi para um hospital público foi atendido humanamente falando. Realizou exames diversos, ou um único exame. E recepcionou medicação, teve assistência médica e medicamentosa. E quem? Nossa maioria faz um exame, até o laboratório está no outro lado da rua. É de um funcionário de lá. Cada hospital público tem mais de 10 farmácias à berma, à volta. Só te dá um papelzinho, até exame, faz no outro laboratório, privado. No entanto, o que o hospital público faz? É olhar, receber simplesmente o paciente. No entanto, isso não vai mudar nada, porque nós compramos os medicamentos. Saímos dos hospitais públicos e nos indicam uma farmácia do outro lado. E lá onde a gente compra medicamento. Sempre gastamos dinheiro. No entanto, nunca beneficiamos de nenhum tipo de investimento na área da saúde. Da cabeça aos pés, salvo se tiveres um familiar no hospital. Salvo. Mas um cidadão comum ir para um hospital é abandalhado. Estamos falando aqui de Luanda, sobretudo. Agora, se ir para um hospital de Namangongo, que a senhora vai com uma chinela. Não temos atendimento. Mas os cidadãos não denunciam, doutor Jaime. Não, mas as denúncias acontecem. Mas qual é o canal de via? Qual é o canal de via? E subimos num estado de medo que fomos incutidos. Porque o medo é um projeto político. O regime não democrático investiram no medo. Basta fazer uma incursão, sobretudo, daquilo que era a Esparta de Xenofonte, que cada cidadão vivia com silêncio de pedra. Então, quantos cidadãos que estão fez mulher de terra e nem dizem nada? E vimos um menino Rufino, com 13 anos de idade, meteu-se em frente a uma comitiva do general Wala, e foi eliminado. Quer dizer, mas havia adultos naquele meio. É muita barbaridade que acontece. Há muitos bairros, dos Mulheres, Viana, Kazenga e outros municípios, sobretudo Luanda, que não tem água. Mas quantos denunciam a falta de água? Água é um direito. E é um bem substituível. Mas quantos têm água e pagam? Quantos têm energia elétrica? São denúncias. E os que denunciam nas redes sociais são perseguidos. Quer dizer, você realiza uma denúncia ou efetua uma denúncia nas redes sociais e a seguinte já tens uma notificação, que é do DIP, do SIC e companhia. Isso é um facto. No entanto, nunca faltou vontade por parte do cidadão de denunciar. Mas é que os modos viventes e operantes apresentam como experiência quem denunciou, onde está o Osvaldo Paulo, onde está Caçula Camulim, onde está... Nós estamos a revestir simplesmente. Doutor Jaime, eu quero aqui aproveitar a sua sapiência jurídica para lhe colocar esta pergunta. Se a aprovação desta lei não vai colidir com o prismado constitucional que consagra, por exemplo, o direito à saúde aos cidadãos. Repetição, faz favor. Pois, eu estava a perguntar se a aprovação desta lei não vai colidir com aquilo que está constitucionalmente... Certo, colide, claramente, sobretudo o previsto no artigo, aqui, dois artigos, ou duas normas fundamentais da Constituição da República, que tem que ver com o artigo 23, que tipifica o princípio da igualdade, somos todos iguais perante a Constituição e a lei, e em conformidade com o artigo 21 da Constituição da República, que emana aquilo que são tarefas fundamentais de um Estado. Então, dentre eles, essa questão da saúde, do combate à pobreza, quer dizer, mas não se conseguiu materializar até o momento. No entanto, isso colide claramente, mas colide ainda mais com aquilo que vem como orientação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que defende que qualquer forma, defende que os serviços de saúde têm de ser públicos, têm que ser gratuitos. No entanto, mas aqui, de certo modo, o governo angolano traz esse diploma que contraria a OMS, que é o maior investidor do próprio Ministério. Penso que metade dos valores que nós temos vem da OMS. Então, mas nós aqui em Angola... Os deputados não podiam aprovar esta lei, não podem aprovar esta lei. Não, o deputado, pronto, tem as regalias, mas representa quem?
um deputado de facto que representa o povo, o cidadão, não poderia votar. É uma aberração, é um recuo civilizacional. Porque temos dito, o professor, e concordo com o professor Gomes Canutino quando diz que a qualidade de uma democracia nota-se conforme um governo trata aqueles que não gostam. Assim, por palavras minhas. Portanto, como é que esse executivo submete a proposta na Assembleia? Quem ama o seu povo não vem com essa medida. Pelo contrário, a população está empobrecida. Isso é um projeto político. Então não é normal. Um país com recursos hídricos que temos, com terras férteis, mares abundantes de peixe, não é normal que o cidadão esteja pobre. E estamos a comprar medicamentos de 100 kwanza em cima das pedonais. Quer dizer, aqui é questão de saúde pública. Então ninguém se pronuncia. Muito bem, doutor Quer João. dizer, não, e nós Para tivemos a concluir, por questão, favor. temos a questão da Covid. Quem sustentou a nossa nação foi a OMS. Nós nem sequer uma máscara cirúrgica conseguimos fabricar, nem sequer um teste, pelo menos, falar rápido. Quer dizer, nós aqui estamos à espera de tudo que vem de fora. Então, que tal investirmos aqui? Temos medicamentos da Chalina, mas do ponto de vista de qualidade, satisfaz, resolve ou traz outros efeitos colaterais. Então, estamos preocupados em enriquecer Mais do que cobrar ao cidadão, devia-se privilegiar o reforço no financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Certamente. Temos curandeiros, por exemplo, que muito fazem. Nós temos localidades que não vão aos hospitais, vão nos curandeiros, vão nos ervanários. Quer dizer, estamos a falar de Luanda, que nós conhecemos, mas se nós vimos para Pambangala, Kassonga, não tem hospital público. Onde é que fica Pambangala? É Kwanza Sul, aquela fronteira com o Ambo, depois das águas quentes. Portanto, lá não tem. Que de do Bailunto, quer dizer, não tem, recorrem aos curandeiros. Para uma febre que foi, qualquer tipo de patologia, o curandeiro dá resposta. Portanto, o cidadão encontrou forma de sobreviver, sem mendigar, nunca pediu nada ao Estado. O Estado nunca lhe deu nada, apesar de ser o seu direito fundamental. Porque um dos fins específicos do Estado é o bem-estar social, político e econômico. E a população foi empobrecida, mas mesmo assim sobrevive. Agora, este pessoal que recepciona verbas, salários, subsídios, viaturas, nada faz e mostra cada vez mais que odeia o seu povo. Odeia como? Encarecer, empobrecer a população. Inflacionar a cesta básica, aumentar uma taxa tanto enquanto reduzida do combustível e, como se não bastasse, retira também a saúde, que já nunca foi pública. Muito Só bem. temos as paredes públicas, mas a saúde nunca foi pública. Muito obrigado. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Escreve nos comentários.